No direito processual do trabalho, a prova ocupa posição central na solução dos conflitos submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho, pois é por meio dela que o magistrado forma seu convencimento acerca da existência ou inexistência dos fatos alegados pelas partes, permitindo a adequada aplicação do direito material ao caso concreto. Razão pela qual o sistema probatório trabalhista possui características próprias decorrentes da natureza protetiva do direito do trabalho, da hipossuficiência do empregado em relação ao empregador e dos princípios da simplicidade, oralidade, celeridade, concentração dos atos processuais e busca da verdade real, todos fortemente presentes no processo laboral. A finalidade da prova consiste em demonstrar ao juiz a veracidade dos fatos controvertidos, uma vez que os fatos incontroversos independem de prova, assim como os notórios, os confessados, os presumidos em lei e aqueles em cujo favor milita a presunção legal de existência ou veracidade. O sistema probatório trabalhista admite ampla liberdade na produção de provas moralmente legítimas, observando-se os limites constitucionais relacionados à dignidade da pessoa humana, à intimidade, à legalidade e ao contraditório. De forma que o juiz do trabalho possui significativa liberdade na direção do processo e na apreciação das provas produzidas, conforme o princípio do livre convencimento motivado, atualmente denominado persuasão racional, pelo qual o magistrado aprecia livremente os elementos constantes dos autos, mas deve fundamentar de maneira clara e coerente as razões que o levaram à conclusão adotada. Nesse contexto, o ônus da prova representa um dos temas mais relevantes do processo do trabalho, pois corresponde à distribuição da responsabilidade entre as partes quanto à demonstração dos fatos alegados em juízo. Tradicionalmente, aplica-se a regra segundo a qual ao autor compete provar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao réu cabe comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Essa sistemática decorre tanto da consolidação das leis do trabalho quanto do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo trabalhista. Assim, se o empregado ajuiza a reclamação trabalhista pleiteando horas extras, deverá provar a realização da jornada extraordinária. Por outro lado, se o empregador admite a prestação das horas, mas sustenta que houve compensação ou pagamento, caberá a ele demonstrar o fato impeditivo ou extintivo do direito alegado. O ônus da prova não se confunde com obrigação de produzir provas, mas sim com regra de julgamento, aplicável quando subsiste dúvida ao final da instrução processual. Caso a parte incumbida do ônus não consiga comprovar os fatos que lhe competiam, sofrerá consequência processual desfavorável. Entretanto, o processo do trabalho admite flexibilizações relevantes na distribuição do ônus probatório, especialmente diante da dificuldade do empregado em produzir determinadas provas que se encontram sob controle do empregador. Surge, então, a teoria da aptidão para a prova, segundo a qual o ônus deve recair sobre quem possui melhores condições técnicas, econômicas ou documentais de demonstrar os fatos controvertidos. Essa teoria possui ampla aceitação na jurisprudência trabalhista, sobretudo em situações envolvendo controle de jornada, recibos de pagamento, cartões de ponto, depósitos de FGTS, documentos funcionais e normas internas da empresa. Em diversas hipóteses, a legislação e a jurisprudência estabelecem presunções favoráveis ao empregado quando o empregador deixa de apresentar documentos que estava legalmente obrigado a manter. É o caso, por exemplo, da ausência injustificada dos controles de frequência em empresas com número mínimo de empregados sujeitos à anotação de jornada, circunstância que pode gerar presunção relativa de veracidade da jornada alegada na petição inicial. Da mesma forma, a não apresentação de recibos salariais, contratos, folhas de pagamento ou documentos relacionados ao vínculo empregatício pode produzir efeitos processuais negativos para o empregador. A distribuição dinâmica do ônus da prova também pode ser determinada pelo juiz, desde que fundamentadamente, considerando as peculiaridades do caso concreto e assegurando às partes oportunidade para se desincumbirem da carga probatória que lhes foi atribuída. Outro importante meio de prova no processo do trabalho é o depoimento pessoal das partes, que decorre da oralidade característica do procedimento trabalhista e possui finalidade de esclarecer fatos controvertidos mediante oitiva direta do reclamante e do reclamado. O depoimento pessoal pode ser determinado de ofício pelo juiz ou requerido pela parte contrária, sendo realizado normalmente em audiência.
A parte intimada para prestar depoimento deve comparecer pessoalmente, sob pena de confissão ficta quanto à matéria de fato, salvo motivo relevante devidamente comprovado. A confissão constitui importante consequência jurídica relacionada ao depoimento pessoal, consistindo na admissão de fatos contrários ao interesse da própria parte e favoráveis ao adversário. A confissão pode ser real, quando a parte efetivamente admite determinado fato, ou ficta, quando decorre da ausência injustificada da parte à audiência ou da recusa em depor. A jurisprudência trabalhista reconhece grande relevância à confissão ficta, especialmente porque o processo do trabalho valoriza intensamente a presença das partes em audiência e a oralidade dos atos processuais. Contudo, a confissão não possui valor absoluto, podendo ser relativizada diante de outras provas robustas constantes dos autos. Além disso, a confissão recaía apenas sobre fatos e não sobre questões de direito, não vinculando o juiz caso existam elementos probatórios capazes de infirmá-la. No depoimento pessoal, o magistrado busca extrair das partes informações relevantes acerca da relação jurídica discutida, permitindo inclusive avaliar coerência, verossimilhança e compatibilidade das alegações apresentadas. O interrogatório direto das partes pelo juiz e pelos advogados constitui mecanismo importante para a reconstrução dos fatos controvertidos, sobretudo porque muitas relações laborais desenvolvem-se sem formalização documental adequada. As testemunhas também exercem papel fundamental no processo do trabalho, sendo frequentemente o principal meio de prova utilizado nas reclamações trabalhistas. Isso ocorre porque muitas situações relacionadas à jornada, ambiente laboral, assédio, desvio de função, pagamento por fora, subordinação, tratamento discriminatório e condições de trabalho dependem do conhecimento de pessoas que presenciaram diretamente os fatos. A prova testemunhal é especialmente valorizada na justiça do trabalho em razão da informalidade que frequentemente caracteriza as relações laborais e da insuficiência documental em inúmeros casos. As testemunhas são pessoas estranhas ao processo que comparecem em juízo para relatar fatos de que possuem conhecimento. Devem depor com imparcialidade e compromisso de dizer a verdade, estando sujeitas a sanções penais em caso de falso testemunho. No processo do trabalho, cada parte normalmente pode indicar até 3 testemunhas no rito ordinário e até 2 no rito sumaríssimo, salvo exceções legais. As testemunhas comparecem independentemente de intimação, mas podem ser intimadas judicialmente quando comprovado convite frustrado ou necessidade específica. Durante a audiência, as testemunhas são inicialmente qualificadas e submetidas a perguntas formuladas pelo juiz e pelas partes, observando-se o contraditório. Existem hipóteses de impedimento, suspeição ou incapacidade testemunhal, relacionadas à amizade íntima, inimizade capital, interesse direto na causa, incapacidade civil ou vínculo excessivamente comprometedor com as partes. Contudo, a jurisprudência trabalhista admite certa flexibilidade quanto à suspeição de testemunhas que litigam ou litigaram contra o mesmo empregador. Entendendo que o simples ajuizamento de ação trabalhista não torna automaticamente a testemunha suspeita. O juiz aprecia livremente a credibilidade dos depoimentos, considerando coerência interna, compatibilidade com demais provas e comportamento processual das testemunhas. Muitas vezes, a convicção judicial é construída predominantemente com base nos relatos testemunhais, sobretudo em questões envolvendo horas extras, acúmulo de função, equiparação salarial, assédio moral e acidentes de trabalho. A contradita constitui instrumento processual utilizado para impugnar testemunha considerada suspeita, impedida ou incapaz, devendo ser arguida no momento oportuno, antes da prestação do compromisso legal. Caso acolhida a contradita, a pessoa poderá ser ouvida apenas como informante, sem compromisso de dizer a verdade. A prova documental representa outro importante meio probatório no processo do trabalho e compreende todo o registro material capaz de demonstrar fatos relevantes para o julgamento da lide. Documentos podem ser escritos, eletrônicos, fotográficos, audiovisuais ou digitais, refletindo a crescente modernização das relações de trabalho e dos meios de produção de prova. O contrato de trabalho, recibos salariais, cartões de ponto, extratos bancários, mensagens eletrônicas, fotografias, vídeos, laudos, notificações, regulamentos internos. Acordos coletivos e comunicações empresariais constituem exemplos de documentos frequentemente utilizados em processos trabalhistas.
A apresentação dos documentos deve ocorrer preferencialmente com a petição inicial e com a defesa, embora seja admitida juntada posterior em determinadas hipóteses, especialmente para a contraposição de documentos novos ou fatos supervenientes. O princípio da eventualidade exige concentração da atividade probatória, mas o processo do trabalho admite certa flexibilidade em nome da busca da verdade real.